Meus amigos e minhas amigas, estamos juntos novamente em mais um pós-jogo aqui no Conversa de Torcedor. Muito obrigado pela sua companhia de sempre, muito obrigado pela companhia, pelo carinho de sempre, agradecendo de coração a todos vocês. E a propósito, hein? Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos e também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas outras redes sociais do Conversa de Torcedor, no Instagram, também no Facebook, @Conversa de Torcedor, e também acompanhando o Conversa Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, sempre às 18 horas, o Conversa Torcedor Notícias, repetindo e resumo, né, o seu resumo das principais notícias do seu clube do coração em primeiro lugar para vocês. E também acompanhando ao vivo, daqui a pouquinho às 11 da manhã, teremos aqui, ó, daqui a pouquinho às 11 da manhã, teremos aqui o Conversa de Torcedor ao vivo na Rádio Nossa de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando sempre pela internet, no site radioNSC.com, também pela Radionet, no Radinho, na DAI 98.7 FM, para você que está aí em Copacabana, Leme, adjacências. Muito obrigado pela companhia de sempre, muito obrigado pela sua companhia e também pela internet, através do nosso canal do YouTube, através do YouTube do Conversas de Torcedor ao vivo, Alberto Baggio, Aldo Rodrigues e eu, toda a equipe, falando sobre os jogos do Campeonato Brasileiro, o clássico entre Botafogo e Vasco, Flamengo e Fortaleza. Também teremos aqui o jogo entre São Paulo e Fluminense, falando também da Série A2 do Campeonato Estadual. Enfim, vocês podem acompanhar, né, que nós estamos juntos com vocês, debatendo o futebol carioca e, acima de tudo, com você. Tá bom, pessoal? Que você é a nossa meta, né? Você ouvinte e assistente é a nossa meta, que é muito importante para a gente falar com você, que és o principal, a principal meta, que principalmente que estamos juntos em defesa do futebol do Rio de Janeiro, tá bom? Vamos falar aqui do Botafogo, empatou contra o Magallanes no estádio Newton Santos, para cá de 1-1, né? O time do Botafogo perdeu a chance de se classificar diretamente para as oitavas de final da competição da Sul-Americana, porque o Botafogo empatou. No primeiro tempo foi com o Marlon Fleitas, com a assistência do Eduardo, né, no jogo, né, o que fez o gol alvinegro, mas na segunda parte do segundo tempo o Meia fez cometeu, melhor dizendo, aí uma falta dura em cima do Arangues, foi expulso de campo e com cartão vermelho direto, e no final da partida, em um contra-ataque chileno, o Zapata empatou para o Magallanes e a partida ficou marcada por vaias e protestos contra o Luiz Castro, que foi o último jogo dele como técnico do Botafogo, né? Que foi anunciado na saída dele nessa semana, na semana agora, né? E teve essa situação do Luiz Castro, lógico, né? O Luiz Castro foi o alvo dos protestos, é claro, o alvo dos protestos que aconteceu, protestos contra ele, né, do Botafogo, né, enfim, em que teve o nome dele vaiado pelos torcedores, pela torcida, né, e foi xingado após o fim do jogo, e as notas de R$ 1 com o rosto do treinador português também foram distribuídos, e o Luiz Castro está de saída do Botafogo por conta que ele aceitou a proposta milionária do Al Nassr da Arábia Saudita, que tem o Cristiano Ronaldo no grupo, e deixa o Botafogo na liderança do campeonato. E também teve a despedida dos gramados do João Carlos, que também foi muito aplaudido pela torcida do Botafogo, né, que nós vamos estar falando também sobre isso. Então, e na outra partida que teve no jogo que nós acabamos de citar, ele deu que foi líder do grupo A da Sul-Americana com 12 pontos, né? Que foi que se classificou diretamente para as oitavas de final com os gols de Júlio, Alvarado e também do Azugaray. Azugaray que teve a liderança do campeonato, do grupo A, 12 pontos, Botafogo com 10, e o Magallanes e o César Vallejo estão eliminados na competição. Mas vamos falar aqui, pessoal, que o Botafogo perde essa chance de estar com a vaga direta na competição da Sul-Americana para se classificar, então vai disputar o play-off, né? O play-off
na competição contra o Patronato, que é um dos terceiros colocados na Copa Libertadores da América, né? Então, vamos falar aqui sobre esse jogo, porque daqui a pouquinho vamos falar aqui sobre a despedida do João Carlos dos Gramados, que entrou no final da partida do jogo, que foi homenageado e foi muito aplaudido pelo torcedor do Botafogo, ficando para a história do Botafogo, o João Carlos, inclusive, uma coisa muito especial na vida dele. E o time do Botafogo começou nessa pressão na partida, em 3 aos 5 minutos de partida, que eu vou ver, que eu tô assim, dessa situação de tendo uma observação melhor da equipe do time do Botafogo, tendo uma observação na partida que aconteceu na quinta-feira, inclusive, que o Botafogo começou pressionando a equipe do time do Magallanes, dos lances, por exemplo, do Tiquinho Soares, que passou a bola para o Vitor Sá, que driblou a defesa, entre a área, cruzou, a defesa do Magallanes cortou, antes do Eduardo conseguir finalizar, isso aos 5 minutos, né? Aos 8, e teve uma falta do Magallanes que foi cobrada pelo Jones, né? Mas a defesa afastou pelo alto e sem levar muito perigo ao goleiro Lucas Perry. E aí teve outro lance aos 8, muito perigo contra a meta do time do Magallanes, que foi com o Cuesta, lançamento para o Eduardo, em profundidade, né? Mas o Rodrigues faz a defesa, no rebote, Azevedo faz, melhor dizendo, faz o corte, né? Afastando, né? Para escanteio, antes da chegada do Tiquinho Soares, né? Aos 8 minutos, na primeira etapa, o time do Botafogo pressionando mais uma vez, né? Mais uma vez, inclusive, dos lances aos 11, do lance do cruzamento do Tiquinho Soares, tenta o cruzamento para o Tietê, mas a defesa afastou para escanteio, o Botafogo pressiona no momento, e na cobrança de escanteio, né, cobrou escanteio novamente, o Adriel subiu, faz falta em Rodrigues. Então, teve aí o Botafogo pressionando nos primeiros 11 minutos, a equipe do Magallanes teve com muito perigo, inclusive, com o Jorqueira cobrando a falta na área, e a bola sobrou para o Alfaro. O atacante tentou o voleio, mas errou, e a defesa do Botafogo afastou aos 13 minutos da primeira etapa. Então, e também durante o escanteio, né, o Joqueira arriscou de fora da área e o Lucas Perry fez a defesa. E o time do Botafogo aos 17, com o dos lances, que até porque de altos perigos do time do Magallanes, o time do Botafogo teve mais pressão em cima do time chileno na primeira etapa, né? E que a equipe do Botafogo conseguindo explorar mais dos ataques, né? Com a posse de bola, a equipe do time do Botafogo conseguindo jogar mais, né? Mas perdendo muitos gols, inclusive perdendo lances incríveis para tentar fazer o gol. E a equipe do time do Botafogo teve o lance aí com o Eduardo, que passou a bola para o Gustavo Sauer, o camisa 10 driblou, arriscou na entrada da área e o Rodrigues fez a defesa. Mas teve aí o gol do time do Botafogo, aos 18 minutos, com o Eduardo roubando a bola, tabela com o Marlon Fleitas, recebe na entrada da área e o camisa 17 finalizou e abrindo o placar na comemoração, né? Foi até o banco de reservas e comemorar com o João Carli, né? Que estava se despedindo do futebol, né? O João Carli que se despediu, né? No futebol, e foi o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo, né? Foi o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo, aí, uma informação aí do Giba Pérez do GE, né? Que teve a informação dele que foi aí o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo e a sua quarta assistência, né? O Eduardo, né? Conseguindo a sua quarta assistência em 2023. Então, a equipe do Botafogo teve, por merecimento, né, dos 20 minutos iniciais, o Botafogo teve algumas chances de gol, né, que até tendo alguns perigos, né, dentro dos perigos que acontecia, porque a equipe do time do Botafogo teve 12-5 nas finalizações, né, 12-5 nas finalizações e 4-1, né,
para a equipe do Botafogo em finalizações no gol. Então, a equipe do time do Botafogo conseguiu aí fazer dentro de uma partida e conseguiu se estabelecer no ataque, conseguindo procurar chances, mas não desperdiçá-las tanto, né? Que não desperdiçou na primeira etapa o gol do Marlon Freitas, né? E aí teve a cobrança de falta do time visitante, com o Joqueira que finalizou por cima do gol do Lucas Perry, e até também de um lado do Botafogo teve uma falta perigosa, mas o Eduardo cobrou e a bola explodiu na barreira e quase teve o segundo gol do Botafogo de uma tabela, de uma jogada entre o Rafael e o Gustavo Salve pela direita. O camisa 10 cruzou, acha livre o Eduardo, né? O Eduardo que estava lá que estava na área, que chuta, né, de primeira, e a bola passou passa rente à trave do goleiro Rodrigues, da equipe do time do Magallanes. E aí, teve nos ataques, porque o time do Botafogo, só para a gente lembrar aqui, porque no momento, nos 35 minutos de jogo, nos 35 iniciais na primeira etapa, teve 8 finalizações na partida, né, para o Botafogo, 3 apenas no Magallanes, né? 3 apenas no Magallanes, porque a equipe do time do Botafogo teve mais ataques no jogo, né? E também teve aí um possível cartão vermelho para o Gustavo Sauer, né? Porque é por conta do que aconteceu aí do lance com o Espinosa, né? Que uma entrada dura em cima do Espinosa, né? E aí o árbitro, né, o VAR não recomenda a revisão e a decisão do campo prevaleceu, né? E aí a equipe do time teve aí teve muitas faltas, teve faltas, né? Teve faltas na partida, né? Teve faltas no jogo, 9-4 no primeiro tempo, então teve faltas nos dois lados, inclusive nos dois lados, né, que aconteceu, e também no final do primeiro tempo. Aos 44 minutos, foi nos dois lances do Botafogo, inclusive, lance perigoso, né? O Tiquinho Soares tentou passe em profundidade para o Vitor Sá, e o camisa 7 sairia, né, na cara do gol do goleiro Rodrigues, mas não conseguiu o domínio, e lance perigoso da equipe do time do Botafogo. E no final, aos 48, com o Rafael, o Rafael cobrando o escanteio, né? O Adrielson se adianta na primeira trave e cabeceia, a bola passou por cima do gol e foi o último lance da primeira etapa, né? 1-0, né, do time do Botafogo, que dominou a partida no primeiro tempo, dominou as ações, né, que teve aí, que o time do Botafogo criou chances para tentar fazer o gol, oportunidades, né, que teve o principal de uma forma, principalmente, que a equipe do Botafogo conseguiu ter o domínio de jogo, criando as oportunidades de partida, e na equipe do Magallanes, que teve poucas oportunidades, né? Teve aí o Joqueira, que é o jogador da equipe do time do Magallanes, que teve de bolas paradas, que é sempre perigoso, sempre de jogadas perigosas, né? O Jorqueira, e quem levava perigo ao gol do Botafogo, né, foi o atacante Alfaro, né? O Alfaro que levou mais perigo ao gol do goleiro Lucas Perry na partida. Então, teve aí, a gente vai falar sobre isso, teve as trocas do Botafogo, são três de uma vez também na equipe do time do Magallanes, são 3, né? 3 de cada lado, né? Então, primeiro aqui, o Botafogo entraram no jogo de Plácido Júnior Santos e Luiz Henrique, para as saídas do Rafael, Gustavo Sauer e Vitor Sá. E no outro lado, na equipe do time do Magallanes, entraram o Bahia, o Zapata e o Arangues para os lugares de Felipe Flores, Alfaro e Canales. O time as duas equipes fazendo mudança das 3 mudanças. E aí a equipe do time do Botafogo começava, onde tudo terminou na primeira etapa,
onde tudo terminou na primeira etapa, continuou na segunda etapa em termos de domínio, né? Dos primeiros 10 minutos de partida, né? Na segunda etapa, né? O primeiro com o Tiquinho Soares, que acertou mais um passe em profundidade no ataque botafoguense, agora para o Luiz Henrique, mas a defesa afastou de carrinho, né? E outro lance, esse foi aos 2, aos 4 minutos, com o Tiquinho na tabela com o Tietê, finalizou na entrada da área, chute rasteiro, foi defendido pelo Rodrigues, o Botafogo seguindo pressionando na primeira etapa, na segunda etapa, inclusive. Naquilo que terminou no primeiro tempo, continuou na segunda etapa, o Botafogo pressionando. E a equipe do time do Magalhães fez outra substituição com a entrada do Zoper no lugar do Joqueira, né, que é o meio de campo da equipe do time do time do Magalhães. E aí a equipe do time do Botafogo teve pressão ainda mais, né, da equipe do time do Botafogo, e a equipe do Magalhães tentando fazer uma jogada individual, por exemplo, do Zapata, né, que tentou fazer uma jogada ensaiada, mas foi desarmado pela equipe botafoguense, pela defesa do Botafogo, lá no ataque, no campo de ataque da equipe do Magalhães. E a equipe do time do Botafogo, em 2 oportunidades, aos 10, com o Júnior Santos, uma jogada ensaiada do Zapata foi aos 9, né, da equipe chilena. Aos 10, o Júnior Santos driblou e finaliza de pé na esquerda, a bola passou ao lado da baliza do Rodrigues. Detalhe que a jogada começou na inversão, né, de jogada da bola do Tiquinho Soares. E a outra jogada do Tiquinho, né, de outra jogada que foi do Tiquinho Soares, inclusive, em que o Tiquinho tudo começou com o de Plácido, né, e que cruzou na segunda trave, né, e o Tiquinho Soares cabeceou, e mesmo sendo marcado por 2 defensores do Magalhães. E aí começou, nesse sentido que tem acontecido, que o Magalhães quase teve o gol de empate, porque o Jones arriscou de fora da área, de perna esquerda, acerta a trave de Lucas Perry, e o lance começou num erro de saída de bola do Tiquinho. Aos 17, aí principalmente que aí o time do Magalhães começou a se empolgar, começou a ter uma situação de perigo contra o Botafogo. E aí, depois do lance, quase teve o gol de empate, inclusive do Jones, e teve a expulsão do Marlon Freitas, que levou o cartão vermelho direto ao levantar o pé e acertar a cabeça de Arangues, e foi expulso direto aos 21 minutos. E aí, meus amigos, o time do time do Magalhães começou a ter essa pressão e fazer a jogada individual, né? Inclusive começando a ter a pressão do time do Magalhães, né? Começando a dominar o jogo e preocupar os botafoguenses. Porque aos 29 minutos, com o Zoper fazendo jogada individual pelo meio, finalizando, e o Lucas Perry espalmando, e no rebote a Adrielso espalma também, né? E o Menezero, o Adrielso tirando aí, tirando com perigo, né? Tirando a bola, né? Tirando na defesa aí, fazendo corte, né? Tirando aí, né, a bola aí na defesa, inclusive. Era de muita pressão, inclusive, né? De muita pressão, né? Melhor dizendo aqui, o Adelson desarmando, né? Melhor dizendo aí para vocês, né? Do lance do Magalhães aos 29 minutos. E o time do Magalhães, começou a gostar da partida. Porque com a expulsão do jogador, teve a expulsão do Marlon Freitas, a equipe do Botafogo se sentiu assim, meio assim, o que eu posso dizer para vocês? Meio nervosa, né? A equipe do time do Botafogo figurou assim, meio tenso, né? Nervoso nessa situação, né? E a equipe do time do Magalhães começou a gostar da partida, entre eles do Arangues, que achou bom passe no lado esquerdo, ofensivo, mas o Júnior Santos volta e desarma no ataque chileno, mas aos 34, o gol do Magalhães, que aconteceu com o gol do Zapata em um contra-ataque, né? O Bahia rouba a bola, o Hugo tentou roubar,
mas não consegue, a bola sobrou para o Zapata, que finalizou e empatou a partida aos 34. E aí teve essa situação, né, também a substituição do time do Magallanes, com o Contreras entrando na vaga do Vázquez, né, no lateral direito, né? E a outra chegada do Magallanes com perigo, o Jones arriscou o chute, o PR fez a defesa, e nessa altura da partida, nessa altura do jogo, nessa altura da partida, o time do LDU já estava com 3-0, né? Já estava com 3-0. E aí, só por um detalhe, depois de 2 meses, depois de 2 meses e meio, 2 meses e meio aí, não sei, depois de 2 meses e 2 meses, se não falha a memória aqui, 2 meses e 15 dias, né? 2 meses e 15 dias, né? Porque, vamos dizer, quase 2 meses e 14 dias, né? Depois aí do jogo contra o São Paulo, né? Que tomou o último gol no estádio Newton Santos, que aconteceu lá em 2000, lá no dia 15 de abril de 2023, nesse ano aí, no início do Campeonato Brasileiro, né? Que voltou a sofrer gols o time do Botafogo em um jogo como mandante após 9 jogos, né? No último gol, o último gol tomado, o último gol sofrido, melhor dizendo, foi contra o São Paulo pelo placar de 2-1, né? Na vitória alvinegra de 2-1, né? Então, né, a partir daí, a partida teve aí confusão também dos jogadores das duas equipes, o árbitro, né, teve a situação aí, né, punindo o jogador com cartão amarelo, né, os jogadores dos dois lados, né, inclusive o Adrielso e o Zapata, né, do cartão amarelo, né, um de cada lado, e teve a substituição aí o Danilo Barbosa no lugar do Tietê, né? E aí teve aí chances, né, de gol, né? A chance, né, da equipe do time do Botafogo aí, 2 lances. Na primeira bola que o Danilo Barbosa teve na partida, que tabelou com o Tiquinho, achou o Júlio Santos pelo lado direito, camisa 37 tentou finalizar, tentou uma jogada individual, melhor dizendo, mas não consegue a finalização. E aí, no lance do Tiquinho Soares, que recebeu de calcanhar de Luiz Henrique e finalizou, a bola resvalou na defesa e vai para escanteio. E aí, teve a cobrança de escanteio, o Júnior Santos cabeceou por cima do Rodrigues, né? E teve a substituição do João Carli, que entrou no lugar do Adrielso, fazendo a sua despedida dos gramados, né? O João Carli, né? Aos 42 minutos. E tentando conseguir ganhar de qualquer maneira o time do Botafogo, né? Tentar conseguir vencer essa partida de qualquer maneira. Então, também o João Carli foi para a área tentar conseguir na cobrança de volta aos 45 minutos, né, tentando conseguir, né, e o zagueiro desviou de cabeça e a bola sobrou para o Luiz Henrique, o atacante tentou o toque de letra e a bola sai pela linha de fundo, né? No lance também o Espinosa foi expulso de campo, inclusive, né? E o time do Botafogo terminou o jogo lá no Equador e o time do Botafogo precisaria de 3 gols para se classificar em primeiro lugar, mas era impossível, né? E dos 2 lances que teve nessa situação, dos lances aí do time do Botafogo, por exemplo, aos 49 minutos, né? Aos 49 minutos, com o Tiquinho quase marcou para o Botafogo, camisa 9 chutou, mas o zagueiro Azevedo, tirou enquanto o goleiro só olhava. E aos 52, o Luiz Henrique driblou e chutou na entrada da área. O goleiro Rodrigues espalmou com a ponta dos dedos e colocou para escanteio, né? E o time do Botafogo pressionando no final da partida, tentando vencer o jogo, né? E na cobrança de escanteio aí, né? Até o goleiro Lucas Perry foi para a área, né? Na cobrança de escanteio, mas a defesa chilena afastou. E no lance aí no lance aí, tentando conseguir, né? Tentar conseguir fazer o gol, mas não teve jeito. Acabou o jogo, acabou a partida. Então, terminada a partida no Engenhão, 1-1, e o Botafogo perdendo essa chance de liderar o grupo A da Sul-Americana e se classificar, né, por uma vaga direta nas oitavas de final da Sul-Americana, né? Então vai enfrentar o Patronato
nos playoffs na Sul-Americana, o Patronato que vem da Libertadores da América como um terceiro colocado, um dos terceiros colocados na competição. Enfim, então o Luiz Castro teve a sua saída definitiva, né, indo para o Al Nassr. Então tivemos aí o anúncio, né, o anúncio nessa sexta-feira, em que Cláudio Caçapa, aquele que foi zagueiro do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, enfim, vai ser o técnico interino do Botafogo, né, para a chegada de um novo técnico, né? Então, para conseguir observar, né, de quem vai ser o novo técnico, né? Que ele tem que observar quem vai ser o novo técnico, quem vai comandar a equipe do Botafogo é o Cláudio Caçapa, que é o ex-zagueiro do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, estava do Lyon da França. Então, tem essa chance aí de comandar a equipe do Botafogo no jogo, né, no jogo do Vasco da Gama, que tem aí também o interino também no lado do Vasco da Gama, que é o William Batista do Sub-20. Então, terás aí 2 técnicos interinos, né? De um lado, o Botafogo com o Cláudio Caçapa e de outro lado, o Vasco do treinador William Batista. Então, temos aí essa situação, mas tivemos aí no jogo de quinta, né? Aplausos e homenagens ao João Carli, e do outro lado, vaias e protestos contra o Luiz Castro, né? E que aconteceu por conta nessa situação por aceitar essa proposta do Al Nassr, do time do Cristiano Ronaldo, lá na Arábia Saudita. Então, 80 jogos, 42 vitórias, 15 empates e 23 derrotas, totalizando aí 58,70% de aproveitamento, 115 gols pró e 74 gols contra. Então, esse foi aí os números do Luiz Castro na passagem dele pelo Botafogo de Futebol e Regatas. O Luiz Castro, que agora deixa o Botafogo indo para o futebol da Arábia Saudita para treinar o Al Nassr do time do Cristiano Ronaldo, correto? Gente, muito obrigado pela sua companhia de sempre, muito obrigado a todos. Então, bom, pessoal, e o Botafogo enfrenta o Vasco no domingo, a partir das 4 da tarde, no Newton Santos, defendendo aí a liderança do Campeonato Nacional, tá bom? Muito obrigado a todos vocês pela grande companhia de sempre. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortaleça o nosso trabalho. E, repito, se inscreva compartilhando nossos vídeos, ativando o sininho de notificações e também deixando o seu like, é claro. E também acompanhando pelas outras redes sociais do nosso Conversas Torcedor, no Facebook e no Instagram, também acompanhando no YouTube terças e quintas, sempre às 18 horas, com as principais notícias do seu clube do coração em primeiro lugar. Para você, o resumo do futebol do Rio, com as principais notícias em primeiro lugar. Para você, do futebol carioca, do esporte em geral, e falando de tudo para você ficar muito bem informado. E também acompanhando o Conversas Torcedor ao vivo. Daqui a pouquinho teremos aqui o Conversas Torcedor a partir das 11 da manhã, pela nossa rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, falando de tudo que está acontecendo no futebol, de tudo que aconteceu no futebol nessa semana, também falando do Campeonato Brasileiro, nessa rodada do Campeonato Nacional, 13ª rodada, e também falando do Carioca da Série A2, do Cariocão Série A2, do Campeonato Estadual, Taça Santos Dumont, que está em andamento. Tá bom, pessoal? 11 da manhã, pela rádio Nossas Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando também pelo YouTube do Conversas Torcedor, pelo site radioNSC.com, também pela RádioNet. Só para isso falar das estatísticas do jogo entre Botafogo e Magallanes, 54% para o Botafogo contra 46% do Magallanes em posse de bola, 14-12 em faltas para o Botafogo, 23-15 para o Botafogo em finalizações, repito, 23-15 em finalizações para o Botafogo, 7-4 em finalizações no gol para a equipe alvinegra de General Severiano. Então, tivemos aí uma expulsão de cada lado, o Marlon Freitas pelo Botafogo e o Espinosa pelo Magallanes. Então,
temos aí a situação do Botafogo, que vai encarar contra o Patronato na Copa Sul-Americana. Antes, temos o clássico entre Botafogo Botafogo e Vasco no Engenhão, nesse domingo, às 4h. Valeu, pessoal, muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera! Valeu! E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!